Hannah Moura, por que a literatura negra não é abordada nas escolas públicas? E se elas fossem, você acredita que o pensamento racista, o racismo, você acredita que o pensamento racista, o racismo em si se tornaria uma proporção menor? Responda, por favor. Oi, Hanna. Primeiro, nós temos que pensar que é necessário nós termos em mente que essas obras que eu citei aqui até agora, todas elas foram disponibilizadas para as escolas públicas. Por que, que as escolas públicas não utilizam? É essa que é a pergunta. Os governos dos estados, e isso eu estou falando porque quando foi instituído a Lei 10.639, as escolas públicas receberam uma série de livros, né? Entre eles, aquela pataquada de kit gay que nunca existiu. Quero só lembrar que estava junto desse bolo, desses materiais. Então, esses autores foram recebidos nas escolas. Eu atuava em São Paulo na escola pública e chegou. Eu tenho amigos que atuavam nas escolas públicas em Minas Gerais e diz que também recebiam, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham na Secretaria de Ensino em BH e que mandavam esse material. Então, eu vejo duas coisas que nós precisamos trazer para o nosso debate. Primeiro, esse professor, ele tem a motivação para apresentar essa obra? Primeiro. E segundo, ele quer lutar contra o preconceito? Em terceiro, esse professor, ele, na verdade, não está alicerçando o preconceito racial? É muito importante nós falarmos sobre isso, porque Sim. as escolas é o local onde o preconceito racial tem muito mais morada. Temos que lembrar que nós temos professores que apoiam grupos racistas, há professores também que apoiam governos que não respeitam a sociedade, a classe preta. Há religiões que são também racistas no sentido de alimentar o preconceito na nossa sociedade, no qual há professores que fazem partes e que trazem isso para a sala de aula. Então, nós temos que pensar quem é esse profissional. Novamente, é óbvio, há pessoas boas e há pessoas não boas. Há profissionais que têm uma atuação benéfica e há profissionais que não têm atuação benéfica. Mas aí nós precisamos pensar, se existem essas obras, se esse profissional tem acesso a essa informação, por que ele não faz? Significa que os maus estão ganhando. Isso é o perigo. Então, o que é necessário? Primeiro, que você tenha essa informação. Segundo, que você cobre do seu diretor. Terceiro, que você cobre do seu coordenador pedagógico. Quarto, que você cobre do seu professor. E aí, se o professor não tem informação, se o pedagogo não tem informação, se o diretor não tem a informação sobre isso, é preciso que a escola busque informação. Porque as nossas escolas são compostas, assim como a sociedade brasileira, majoritariamente desse grupo afrodescendente. Então, é necessário que nós tenhamos um material que respeite esse grupo. É necessário que nós tenhamos um material que vá de encontro aos dilemas enfrentados por esta classe. É necessário que nós tenhamos, durante todo o ano letivo, um debate sobre isso. Não somente no dia 20 de novembro e não somente no dia do índio para falar sobre o índio. É necessário durante todo o ano. Assim nós teremos uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade menos racista. Eu acredito que é isso. Volta no ênfase de começar pela gente, de começar pela gente que está cobrando. Então, tudo depende de nós. Quanto mais informações a gente dá para a galera, que nem aqui, isso que vocês estão fazendo é informação. Né? Quanto mais riqueza de informações que você tem, mais você vai ter desejo de ir atrás, de cobrar do governo, de cobrar das instituições públicas, das instituições privadas, de todos os ramos. E aí vai também do ensejo do profissional. Né? Eu sou professor, é difícil, óbvio. Eu entendo, os professores que estejam me ouvindo podem até pensar, nossa, esse cara aí tá nos massacrando. Eu entendo o quanto é difícil, porque nós não somos pagos de forma a compor uma biblioteca. Isso que vocês estão vendo aqui, meus queridos, são anos
anos sem comer uma boa comida, sem comprar uma boa roupa, só alimentando aquilo que eu queria para mim. Então, é um desejo pessoal. Então, eu entendo os dilemas que esses profissionais enfrentam, principalmente os dilemas da sala de aula. Imagina, você chega na sala de aula e você vai falar: hoje vamos tratar sobre os orixás, que são os deuses africanos, assim como os deuses gregos. Aí vem um aluno que é preto como a noite, vira e fala assim: isso é coisa do demônio. O meu pastor da minha igreja disse que é coisa do capeta, que a senhora não pode falar. Vou trazer o pastor aqui para repreender a senhora. Aí vem um grupo, MBL, por exemplo, fala: não, que isso é ideologia de macumba, ideologia de não sei o quê, papapá, que não tem um mínimo de conhecimento, que alicerça ainda mais o preconceito na sociedade, né? Então, é necessário, sim, trazer esses grupos para as escolas também. É necessário trazer o grupo religioso, é necessário trazer os pais, é necessário trazer as comunidades para a escola para a gente debater isso, para mostrar para eles que tudo faz parte do contexto social, que tudo faz parte do entendimento de uma sociedade mais inclusiva. É isso que talvez seja a palavra nesse momento, a inclusão.